Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que começou a circular nas redes sociais na noite passada deixou a torcida do Flamengo em estado de perplexidade. Nele, o atacante Pedro, um dos principais nomes do elenco rubro-negro, aparece visivelmente incomodado e dispara uma frase que rapidamente se tornou viral: "Se ele voltar é porque não precisam de mim." A declaração, curta mas explosiva, foi suficiente para incendiar os debates esportivos e criar um clima de suspense sobre quem seria o alvo da crítica e quais seriam os impactos dessa postura dentro do clube. A cena foi registrada em um momento de bastidores, aparentemente após uma reunião ou conversa informal. Pedro, conhecido por sua postura geralmente discreta, deixou escapar uma indignação que parecia acumulada. O vídeo, de poucos segundos, mostra o atacante gesticulando com firmeza e deixando claro que sua paciência havia chegado ao limite. A ausência de nomes na declaração apenas aumentou a curiosidade do público, que passou a especular intensamente sobre o contexto. A repercussão foi imediata. Em grupos de torcedores, fóruns esportivos e programas de televisão, a frase de Pedro foi analisada em cada detalhe. Alguns acreditam que o desabafo foi direcionado a um companheiro de ataque, outros apontam para divergências com jogadores que poderiam disputar posição com ele. A falta de clareza sobre o destinatário da crítica transformou o episódio em um verdadeiro mistério, alimentando teorias e debates acalorados. No Flamengo, o clima ficou tenso. Dirigentes foram pegos de surpresa pela repercussão e passaram a avaliar a necessidade de uma reunião emergencial para entender o contexto da declaração. A preocupação não é apenas com a imagem pública do clube, mas também com a harmonia interna do elenco, fundamental para a sequência da temporada. O episódio expõe fissuras que, até então, estavam escondidas sob a superfície das vitórias. Torcedores reagiram de forma dividida. Parte da nação rubro-negra demonstrou apoio irrestrito a Pedro, afirmando que sua sinceridade reflete problemas reais dentro do elenco. Outra parte, no entanto, criticou a postura pública do jogador, argumentando que divergências internas devem ser resolvidas longe das câmeras. Essa divisão reforça o impacto da frase e mostra como ela mexeu com as emoções da torcida. A imprensa esportiva nacional dedicou longos blocos à cobertura do caso. Manchetes como "Pedro explode contra possível retorno de colega" e "Crise no Flamengo" dominaram os portais de notícias. Analistas destacaram que a fala do atacante pode ser interpretada como um sinal de desgaste acumulado, resultado de pressões intensas e expectativas elevadas que cercam o clube carioca. Nos bastidores, companheiros de equipe foram surpreendidos pela repercussão. Alguns se manifestaram em defesa de Pedro, destacando sua importância para o grupo e afirmando que o desabafo deve ser entendido como fruto da paixão pelo clube. Outros preferiram o silêncio, evitando alimentar ainda mais a polêmica. O clima de tensão, no entanto, é inegável. O técnico do Flamengo também foi colocado no centro da discussão. A expectativa é que ele se pronuncie em breve, buscando minimizar os danos e reforçar a unidade do elenco. Sua missão será delicada: equilibrar a autoridade necessária para manter a disciplina com a sensibilidade de compreender o peso emocional que levou Pedro a se manifestar de forma tão contundente. A cena também repercutiu internacionalmente. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio como exemplo da intensidade das rivalidades e tensões no futebol brasileiro. Para muitos, a frase de Pedro reforça a ideia de que o Flamengo, apesar de sua grandeza, enfrenta desafios internos que podem comprometer sua busca por títulos. Torcedores rivais aproveitaram a situação para provocar o Flamengo. Em fóruns e redes sociais, comentários irônicos e memes se multiplicaram, transformando o episódio em munição para a rivalidade entre clubes. Essa reação, embora previsível, contribuiu para ampliar ainda mais a repercussão e manter o assunto em evidência. A diretoria rubro-negra,
por sua vez, precisa administrar a crise com cautela. Qualquer resposta precipitada pode alimentar ainda mais a polêmica. Nos bastidores, comenta-se que reuniões já foram agendadas para ouvir Pedro e entender os motivos de sua explosão. O objetivo é preservar a imagem do clube e evitar que o episódio se transforme em uma crise prolongada. A comunidade acadêmica também se interessou pelo caso. Pesquisadores de comunicação e comportamento organizacional destacaram que o episódio é um exemplo rico para estudos sobre gestão de crises e liderança sob pressão. A cena de Pedro pode se tornar objeto de análises em universidades e cursos especializados. O impacto emocional entre os torcedores é evidente. Muitos relatam que se sentiram representados pelo desabafo do atacante, como se suas próprias frustrações tivessem sido verbalizadas. Outros, porém, se dizem envergonhados, acreditando que o episódio mancha a imagem do clube e de seus dirigentes. Essa dualidade reforça a complexidade da repercussão. No mercado esportivo, patrocinadores e parceiros comerciais observam com atenção. A imagem de Pedro, associada a grandes marcas, pode sofrer impactos, e já há especulações sobre possíveis repercussões em contratos e negociações futuras. O Flamengo, por sua vez, precisa administrar a situação para evitar que a polêmica afete sua credibilidade. A frase "se ele voltar é porque não precisam de mim" ganhou vida própria. Mais do que um desabafo, tornou-se símbolo de uma tensão que pode redefinir os rumos do Flamengo. A curiosidade sobre quem é o alvo da crítica mantém o público atento, aguardando novos capítulos dessa história que já entrou para o imaginário coletivo. O episódio também reacendeu o debate sobre liderança no futebol. Até que ponto um jogador pode se manifestar publicamente contra companheiros? Qual o limite entre sinceridade e disciplina? Essas questões passaram a ser discutidas em mesas redondas e artigos especializados, ampliando o alcance da polêmica. No campo político do esporte, dirigentes de outros clubes comentaram sobre a situação, alguns demonstrando solidariedade a Pedro, outros criticando sua postura. A cena foi interpretada como sinal de fragilidade por alguns, mas também como demonstração de autenticidade e coragem por outros. Essa diversidade de opiniões mostra como o episódio transcende o esporte. O Maracanã, palco de tantas glórias, agora se torna cenário de expectativa. Torcedores aguardam ansiosos para ver como Pedro se comportará nas próximas partidas e se haverá sinais de reconciliação ou de ruptura definitiva. Cada gesto será analisado como prenúncio de um futuro incerto. Por fim, a narrativa da noite em que Pedro disse "se ele voltar é porque não precisam de mim", mostra como o futebol brasileiro continua sendo capaz de produzir histórias que misturam drama, paixão e política. O episódio não é apenas uma cena isolada, é um acontecimento que mobiliza torcedores, imprensa e especialistas, e que certamente será lembrado por muito tempo como um dos momentos mais intensos da relação entre poder e esporte. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A repercussão da frase de Pedro, "se ele voltar é porque não precisam de mim", continua dominando o noticiário esportivo e as redes sociais. O impacto da declaração foi tão forte que, mesmo dias após o vídeo viralizar, o assunto permanece no topo das discussões entre torcedores, jornalistas e especialistas. A curiosidade sobre quem seria o alvo da crítica mantém o público atento e gera uma atmosfera de suspense que parece não ter fim. Nas redes sociais, o episódio ganhou proporções gigantescas. Hashtags relacionadas ao desabafo de Pedro se tornaram tendência, e milhares de torcedores compartilharam suas opiniões, dividindo-se entre apoio irrestrito ao atacante e críticas à sua postura pública. A frase, curta mas contundente, já se transformou em bordão repetido em diferentes contextos, reforçando a força cultural que o futebol exerce no Brasil. A imprensa esportiva segue explorando cada detalhe da situação. Programas de televisão e rádio dedicam longos blocos à análise do episódio, convidando ex-jogadores e especialistas para debater os possíveis desdobramentos. Manchetes como "Pedro abre crise no Flamengo" e "declaração explosiva expõe fissuras internas" reforçam a narrativa de tensão e mantêm o público ávido por novas informações.
Torcedores rivais aproveitaram a oportunidade para provocar o Flamengo. Em fóruns e grupos de discussão, comentários irônicos e memes se multiplicaram, transformando o episódio em munição para a rivalidade entre clubes. Essa reação, embora previsível, contribuiu para ampliar ainda mais a repercussão e manter o assunto em evidência, especialmente em semanas de clássicos. Dentro do elenco rubro-negro, o clima é de cautela. Jogadores evitam declarações públicas sobre o episódio, mas nos bastidores comenta-se que a fala de Pedro gerou desconforto. A diretoria, por sua vez, busca administrar a crise com reuniões internas e conversas individuais, tentando preservar a unidade do grupo e evitar que a polêmica comprometa o desempenho em campo. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanham de perto os desdobramentos. A imagem de Pedro, associada a grandes marcas, pode sofrer impactos, e já há especulações sobre possíveis repercussões em contratos e campanhas publicitárias. O Flamengo precisa agir com rapidez para proteger sua credibilidade e evitar prejuízos financeiros decorrentes da polêmica. A comunidade acadêmica e especialistas em gestão esportiva destacam que o episódio é um exemplo claro de como crises de comunicação podem afetar diretamente o ambiente de um clube. Para eles, a frase de Pedro será estudada como caso emblemático de liderança, disciplina e gestão de conflitos em equipes de alto rendimento, ampliando o alcance da discussão para além do futebol. O Maracanã, palco de tantas glórias, agora se torna cenário de expectativa. Torcedores aguardam ansiosos para ver como Pedro se comportará nas próximas partidas e se haverá sinais de reconciliação ou de ruptura definitiva. Cada gesto, cada olhar e cada interação em campo serão analisados como prenúncio de um futuro incerto para o atacante e para o clube. A repercussão internacional também começou a surgir. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio como exemplo da intensidade das tensões no futebol brasileiro. Para muitos, a frase de Pedro reforça a ideia de que o Flamengo, apesar de sua grandeza, enfrenta desafios internos que podem comprometer sua busca por títulos e sua imagem global. Por fim, a narrativa da noite em que Pedro disse se ele voltar é porque não precisam de mim, mostra como o futebol brasileiro continua sendo capaz de produzir histórias que misturam drama, paixão e política. O episódio não é apenas uma cena isolada, é um acontecimento que mobiliza torcedores, imprensa e especialistas, e que certamente será lembrado por muito tempo como um dos momentos mais intensos da relação entre poder e esporte. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.